Estamos ao vivo, o programa original nesta segunda-feira, 4 de abril, e ontem, dia 3, começou o mês sagrado para os muçulmanos, Ramadã. Eu recebo o Vassim aqui, que não é novo no programa, quem acompanha já conhece. Boa tarde, Vassim. Muito obrigada por ter vindo falar desse assunto tão importante para vocês muçulmanos, né? Muito obrigado pela essa oportunidade. E, como você diz, que é um mês sagrado para todos os muçulmanos, não? E cada ano nós temos um mês para fazer jejum, mas a maioria reconhece esse mês como o mês de jejum. Esse também é certo, mas dentro do mês de Ramadã tem muitas outras atividades. Na verdade, que é um mês de treinamento, que os membros devem praticar a religião e dobrar suas atividades religiosas, e depois de terminar o mês de Ramadã, não esquecer. Ano inteiro devem, praticar boas obras e bondades, não? Então, é um mês muito importante para os muçulmanos. Esse mês, vocês aproveitam, assim, vocês se dedicam, na verdade, a refletir. É um mês de reflexão, é um mês sagrado, mas de reflexão, e esse jejum, ele é como se fosse uma entrega, uma forma de tentar agradar lá. O que significa assim? Porque muita gente fala, tá, faz o jejum, mas é para quê? É verdade, é boa pergunta, não? Porque realmente muitas pessoas acham que é sofrimento. Isso. E também quem não sabe os detalhes, e eles pensam, poxa, uma criança como vai fazer jejum? Um doente como vai fazer jejum? Não é? É certo? Então, o ensinamento do Islã é que esse não é sofrimento, porque Allah em nome de Deus, sim, não? Ele diz claramente que ele não gosta de dar sofrimento ao ser humano. Se tem um tipo de sofrimento, tem um motivo. E o primeiro motivo é agradar a Deus. E, por exemplo, onde tem sofrimento, ou podia ser sofrimento, o Corão, o Islã isentam. Por exemplo, as crianças não devem fazer jejum. Idosos, as mulheres grávidas, as mulheres que amamentam, ou se uma pessoa está viajando porque não sabe durante a viagem o que acontece, não deve fazer. Isso não tem opção, não deve fazer. Assim mesmo, se uma pessoa está doente, não deve fazer. E outra coisa muito importante é que o período de jejum não é 24 horas. Esse detalhe é muito importante. Deve ter um período dentro das 24 horas. Né? Exatamente. Mais ou menos podemos dizer que nascimento do sol até pôr do sol. 1 hora antes do nascimento do sol, tá? E até pôr do sol. Depende do calendário lunar. Sim. Tá? Às vezes tem dia curto, às vezes longo. E durante 36 anos roda esse mês no ano inteiro, não? E a gente levanta antes do nascimento do sol e deve comer, beber à vontade, e depois até pôr do sol. Quem faz jejum, não para todos, não? Quem faz jejum é proibido 3 coisas, não? Beber, comer e relações sexuais entre marido e esposa. Então, mas a partir de que abriu o jejum, logo a pôr do sol, está livre, tem vida normal. Então, é mais ou menos 12 a 14 horas aqui no Brasil. Não é tão difícil. Entendeu? Assim. Para quem está com saúde, não é tão difícil. Inclusive, o jejum é para quem tem saúde. Quem está doente não deve fazer, tá? É certo que os muçulmanos forçam, mas não é certo, tá? Islã não fixou uma idade, tá? Mas quando está adulto,
tá? A partir de 15, 18 anos. E depende de cada pessoa também, não? Sim. Às vezes uma criança pega saúde logo, então deve fazer. A magia, aqui em Petrópolis já está há alguns anos, o senhor é presidente lá, tem uma mesquita linda, gente, que serve até de ponto turístico ali é já... Na Estrada da Saudade. Ali é a Estrada da Saudade. No início da Estrada da Saudade. Já estive lá. Que 215, me deu Isso. Está aberta para todo o público, para visitar. Menos agora, que vocês estão no período do Ramadã, depois pode. Não. Pode também? Durante o Ramadã também pode. Sim, visitar? Qual o horário que as pessoas podem visitar? Em geral, esse é o horário comércio, não? Então, mas é bom antes ligar para só avisar, então, para receber bem. E telefone é 2242-1385 ou pelo WhatsApp 24DDD e 999-060929. Então, bem-vindo a todos. Para quem não conhece, claro que a gente sabe que a religião muçulmana ela é conhecida no mundo inteiro, mas tem pessoas que nunca se atentaram em pegar uma informação, fica só com informação de telejornal e tal. Para vocês, o ano começa quando me falhou o ano, mas quando chega o Alcorão para vocês, né? Quando o profeta recebe o Alcorão, não é isso que começa o ano de vocês? Quando começa o ano? Sim. Porque tem uma diferença aí de tempo, né? Nós usamos dois calendários. Porque o calendário cristão... Cristão também. Dia a dia, por exemplo, para fazer orações e para muitas outras atividades, não? Usamos calendário cristão. Mas para fazer jejum e outras festas, onde tem benefício para membros, usamos calendário islâmico. Então, nós usamos os dois, porque na nossa visão não tem diferença. Islã é continuação do cristianismo. Entendeu? Então, o Sagrado Alcorão diz, inclusive tem uma crença básica, que, aproveitando rapidinho, vou dizer que tem 6 crenças básicas. E primeira coisa é a unicidade de Deus, que Deus é único. E segunda crença básica é acreditar todos os profetas anteriores e acreditar todos os livros anteriores, inclusive a Bíblia também e outros livros divinos também. E acreditar em anjos, acreditar em vida após a morte e acreditar no destino. E quem Vocês acreditam em vida após a morte? Não sabia. Sim, mas esse não significa reencarnação. Tá. Deixar claro, porque quando fala vida após a morte, aí né, os espíritas já pensam, reencarnação. Porque na Índia tem uma religião que eles acreditam que uma pessoa volta nesse mundo, mas não. Não. Quando digamos vida após a morte, significa outra vida, espiritualmente. Espiritualmente. Onde e como ainda não sabemos, tá? Mas tem. E cada um tem que enfrentar dia de juízo, tá? E cada um tem que pagar de suas obras, não? Porque uma pessoa pode fugir aqui da lei, mas não pode fugir da lei de Deus. Isso. Então, essa crença é muito importante, a vida após a morte. Se uma pessoa tem essa crença, então, se alguém olhando ou não, observando ou não, mas o coração dele está observando e vai corrigir e vai avisar que um dia tem que ficar frente a Deus. Então, essa crença é muito importante, mas isso não significa que uma pessoa volta nesse mundo. E através dessas crenças básicas, quando uma pessoa acredita, entra no Islã ou fica muçulmano, não? Porque quem segue Islã, ele se chama muçulmano. Isso. Então, para praticar religião, tem 5 pilares, dia a dia. E primeiro é a declaração da fé, que Deus é único e o profeta Muhammad é mensageiro de Deus. Sim. E segundo pilar é oração,
que nós rezamos 5 vezes por dia, e o jejum é terceiro pilar, que estamos, nesses dias estamos passando, não? E quarto pilar é contribuição, e quinto pilar é peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na sua vida, mas tem condição que deve ter condição de saúde e financeira. Porque se a pessoa não pode, como é que ela vai lá? É verdade, porque esse não é uma bondade que uma pessoa vai lá e sua família sofre. Ou você está doente, então como que vai fazer? Então aqui são 5 pilares, não? E como você diz que aqui, em geral, tem uma imagem negativa do Islã, não? Que como fosse de terrorismo ou alguma coisa, mas nada a ver. Tem duas situações que deixam o Islã de uma maneira ruim no Ocidente, em geral. Principalmente na América Latina, as pessoas ainda, por estar mais longe, só têm a visão mesmo, né, dos meios de comunicação e da internet, obviamente, do terrorismo, e também de como as mulheres sofrem, as mulheres que vivem no Islã, como elas são subjugadas, como elas não têm autonomia, não têm vontade própria. Então, são duas imagens que eu acho que a gente até conversou isso no ano passado. Porque cada sessão... Infelizmente, assim, já melhorou um pouquinho, mas é muito difícil ainda falar de Islã sem pensar nisso. Não, se Deus quiser, depois, quando eu tenho oportunidade, inclusive posso chamar minha esposa, trazer e fazer entrevista com ela e explicar sobre os direitos das mulheres no Islã, tá? Porque, como questão de terrorismo, a palavra Islã significa paz, literalmente. E nosso cumprimento é Assalamu alaikum. A paz de Deus esteja com você. Sim. É uma imagem negativa que Islã fosse uma religião de terrorismo, nada a ver. Islã condena qualquer tipo de violência, inclusive se homem bomba, mulher bomba, não cabe no ensinamento do Islã. Tá? E para mulheres vamos fazer um programa e depois vou explicar dentro do ensinamento do Islã que como o Islã reconheceu os direitos para mulheres. E educação, herança, proteção, e tem todos os direitos. Porque tem países ainda que, por exemplo, a mulher só pode viajar com autorização do homem. Então, assim, para o Ocidente isso é muito forte. Como a mulher não pode viajar sem autorização do homem? Esse é o problema, que uma coisa é a religião islã e esse sagrado Alcorão. Sim. Entendeu? E muitas pessoas pegam exemplos das pessoas, que cada religião tem fanatismo. Sim. Que as pessoas não entendem e interpretam de seu jeito. Essa não é culpa da religião, tá? Verdade. Entendeu? Eu também li uma reportagem publicada pelo Talibã. Eu também fiquei chocado. Que como que uma mulher não pode sair da casa? Aqui, minha esposa e minhas filhas, tá? Mais de 27 anos estão aqui e fazem todas as tarefas, todo tipo de trabalho, tá? Se a minha filha está estudando no colégio público, então elas muitas vezes saem sozinhas. Minha esposa sai sozinha. Então essa imagem é bem negativa, que a mulher não deve sair, tá? E então fica sendo mais uma questão até política. Sim, e política daquele determinado país. Exatamente. E também, aproveitando, eu queria apresentar nossa comunidade. Sim. Que dentro do Islã tem muitos grupos. Tá? E teve uma profecia da chegada de um Messias prometido, que além de muçulmanos, outros também estão esperando. Tá? E o motivo da chegada dele era estabelecer a paz e corrigir os erros dos próprios muçulmanos. Então, segundo a nossa comunidade Ahmadiyya, ele já chegou. Inclusive aqui já tem uma foto dele. Sim, ele é fundador da comunidade Ahmadiyya, tá? Ele nasceu 13 de fevereiro
1835, na Índia, e ele fundou essa comunidade 23 de março de 1889. E naquele tempo ele recebeu a revelação divina, que Deus falou a ele, sim, que vou levar tua mensagem nos cantos do mundo. E naquele tempo não tinha esse meio de tecnologia, não tinha, né? Era entendeu? Boca a boca, né? E hoje estamos dando essa testemunha que mais de 215 países já estabeleceu a comunidade. Então seria esse, mas aí ele morreu em 1908? Sim, 1908, e depois do falecimento dele, já foi estabelecido o califa, sucessor dele. E hoje, inclusive, aqui é quinto sucessor dele que está dirigindo essa comunidade. Vou abrir aqui, botar aqui mais próximo. Espera aí, vai cá. Aqui vai ficar mais aqui, ó. Aqui a produção, fecha aí. Isso. Então, esse... Sim. Atualmente, ele é nosso califa que está dirigindo essa comunidade no mundo inteiro. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu passar aqui para mim, produção, para ficar mais fácil. Vai, fecha aqui em mim. Então, esse, qual o nome dele? Que é o nome? Hazrat é sua santidade, não? E ele está onde? Em Londres. Londres. Atualmente está em Londres e de lá está dirigindo essa comunidade no mundo inteiro. Mas aí, então, ele tem essa... Então, no caso, para vocês na Terra, agora é ele. Sim. Só para a gente entender. Sim. E aí, a profecia dele agora é qual? Para o mundo. Tem alguma profecia para o mundo? Porque os cristãos têm lá, o livro da Bíblia tem o Apocalipse. Sim, para nós já ele chegou. Inclusive, ele avisou o mundo que devem voltar a Deus, fazendo boas obras. Sim. Tá? Inclusive, ele fez uma profecia que se as pessoas não vão ouvir a palavra divina e não vão mudar suas obras, então Deus vai mandar terremotos, enchentes e essas coisas. E... Então é parecido, né, com o que tem no Apocalipse? Sim, porque nós acreditamos que ele veio como segunda vinda de Jesus Cristo. Entendi. Entendeu? Então, exatamente essas profecias... Então, para vocês, o Messias já chegou? Já chegou. E tem todas essas profecias. Sim. Só que a gente ninguém sabe o tempo, né? O tempo de Deus, né? Ninguém sabe quando vai acontecer. Sim. E para nós já chegou. E essa... Não, sim, para vocês já chegou. Mas assim, nem ele mesmo sabe o tempo que vai se dar essa profecia, né? Sim. Quando vai ter esses terremotos, esses negócios. Sim. Nós estamos olhando no mundo inteiro, não? Não, na verdade já está acontecendo, né? Eu acho que para mim a pandemia já é o início aí de tudo, né? Esse também. Porque não é só terremotos ou enchentes, ele falou que muitas coisas vão acontecer. Tá? E esse aviso não é para espalhar medo. Tá? Não, para que as pessoas se voltem a Deus. Exatamente. Né? É mesmo exemplo que eu muitas vezes digo, que se uma pessoa está dirigindo o carro e na estrada vê um buraco, tá? Ele vai avisar ou não. Sim. Ou deve avisar ou não. Sim. Então, assim mesmo o papel dele, que ele está olhando esses buracos e avisando as pessoas, inclusive ele falou aos próprios membros também, que se depois de acreditar e aceitar, se não vão fazer boas obras, então não vale. Entendi. Mais importante é praticar bom e voltar a Deus, a Criador. Essa é a grande mensagem. Essa é a grande mensagem. E o nosso Khalifa deu uma meta para trabalhar amor para todos, ódio para ninguém. Ótimo. E voltando ao mês de Ramadã, também queria dizer que quando termina o mês de Ramadã, nós celebramos a festa. E essa festa tem nome Eid al-Fitr. E o mês de Ramadã dura 29 dias ou 30 dias, e depende de lua. Esse ano vai ser 29 anos,
29 dias. Sim. Então, o dia 1º de maio vai terminar o mês de Ramadã e dia 2 vai ter essa festa. E também quero convidar você para muito participar. Obrigada, lá na Mesquita. Lá na Mesquita, sim, celebração. muito obrigada, Né? gostei. Você. E outra coisa que esse jejum não é só durante o mês de Ramadã. Qualquer período, se uma pessoa quer fazer jejum, então pode fazer jejum no ano inteiro. Inclusive, se uma pessoa não pode fazer jejum e deve fazer e não pode fazer jejum durante o mês de Ramadã, ele deve completar os números depois do mês de Ramadã. Tá ótimo, mas a produção está avisando aqui que já acabou, já deu 1 hora de programa. Eu gostei muito, gosto sempre de receber o senhor, a porta é sempre aberta. E que seja um mês lindo, maravilhoso para vocês. E a grande mensagem foi dada, é isso, né? Temos que nos voltar. E inclusive, aproveitando, quero presentear esse livro. Esse livro é de paz e nosso califa atual já visitou vários lugares do mundo, como Casa Branca, Parlamento Europeu, Parlamento Canadá, e fiz discursos para estabelecer a paz, orientar os líderes do mundo que devem procurar uma solução de paz, em vez de provocar guerra. Verdade. E ele, inclusive, ele escreveu as cartas para líderes do mundo, como o presidente dos Estados Unidos, como rainha da Inglaterra e como o Papa, e fez sua parte. E orientou para os membros para fazer orações. Amém. Bem, então, a gente fala amém, vocês falam como? Como? Amém. 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 Muito obrigado. Com certeza eu vou ler A Crise Mundial e o Caminho para a Paz. Olha, Misa Masru Hamad. Muito bom, muito obrigada mesmo. Vou ler, depois eu falo. Mas só pelo título eu já gostei. Tá lindo. Muito obrigada mesmo. Quer deixar mensagem? Eu quero deixar mensagem que nosso califa está dando mensagem desde que começou essa guerra Ucrânia e Rússia, né? Que os líderes devem procurar o meio de paz. Inclusive, ele usou uma palavra que gostei muito, que não devem brincar as vidas humanas. Ele diz que se começou essa guerra, a Terceira Guerra Mundial, e muitos países têm essa bomba atômica, então a situação pode piorar. Então, devemos fazer orações e lembrar que orações significa fazer boas obras. Se, por exemplo, se nós acreditamos em Deus e não obedecer, e como Ele vai escutar nossas orações? É difícil. É difícil, não? Viram só palavras soltas. Então, quando digamos fazer oração, significa que primeiro obedecer a Ele, fazer boas obras. Qualquer ensinamento ou qualquer doutrina que uma pessoa tem, deve seguir. Porque, da minha visão, nenhuma religião prega de ódio ou de violência, é de paz mesmo. Muito obrigada, Vacinha. A gente termina o programa original desta segunda-feira com essa grande mensagem, esse livro maravilhoso, A Crise Mundial, o Caminho para a Paz. Eu volto amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.